no aglomerado da Serra como um todo. Você poderia descrever quais os principais problemas enfrentados naquela região? Então, aqui é um lugar que a todo tempo tem problemas, né? Quando eu comecei a atuar mais precisamente no social, foi quando começou a pandemia, né? No princípio da pandemia, assim, para dizer a verdade, a pandemia ela sempre existiu dentro da comunidade. Então, isso aí não foi lá uma grande novidade. A gente só estava com medo de morrer mais rápido, né? Porque era uma doença, e aí, para pegar, era no ar. Então, é uma coisa que, assim, deu mais medo. Mas a questão da fome, a questão da falta de emprego, a questão disso tudo sempre foi muito forte aqui dentro. Sempre existiu. E aí, durante a pandemia, as pessoas tiveram um olhar diferente para a favela. A gente teve mais pessoas voltadas a ajudar, né? Ajudar a gente a cuidar disso tudo, que já era uma coisa que a gente fazia. Porém, o olhar foi diferente. Então, o que acontece? Aí nós começamos a focar mais justamente por conta da questão de saúde mesmo, de pensar, né, de preservar a vida das pessoas. E aí a gente queria, e aí com muito mais gente desempregada, muito mais gente passando dificuldade, pessoas que você nunca imaginava que ia precisar, exemplo, de uma cesta básica. E aí a gente viu isso de perto, e aí a gente começou a ficar loucos, eu e o Cadu. Então, de repente, nós começamos a conversar, falar, gente, Kika, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um vídeo pedindo ajuda, porque as escolas fecharam um dia, no outro dia a porta da associação estava lotada de gente pedindo ajuda. E a gente não tinha esse tipo de ajuda para dar para as pessoas. Exemplo, tem crianças que ficam na escola o dia inteiro. E aí, ali ela toma café da manhã, ela almoça, né? Ela vai embora jantada, chega em casa, toma um banho e vai dormir. Às vezes nem um lanche tem família que tinha condições de fazer isso. E aí essas mães ficaram preocupadas, e elas também sem emprego, porque não podia ir para a casa do patrão, não podia ir para a empresa, tudo fechado. E aí começaram a procurar a gente. E nós também começamos a preocupar com esse pessoal, com essas causas que chegavam até a gente. Aí, o que a gente fez? Eu e o Cadu fizemos um vídeo, espalhamos eles, aí deu, né, que a gente colocou nas redes, aí a galera começou a procurar a gente, a ter pessoas ajudando. Em outros estados, o Cadu tem muito amigo fora e tal, e aí eu lembro que o pessoal lá do Voz da Comunidade, do Rio de Janeiro, já conectou com a gente para ajudar também. E aí mandando nós, e a gente começou a cadastrar as pessoas aqui dentro da Serra que procuravam a gente, cadastrar elas e ajudando. E aí a gente ajudava com cesta básica, com o que chegasse, chinelo, teve muita doação de roupa, calçado, o que chegava a gente doava. E aí de repente, a gente recebe um telefonema do Instituto Unibanco, perguntando qual que era a necessidade da gente. E fazendo isso tudo, fazendo doações de cestas, eu verifiquei uma coisa que era que era muito difícil, que era a gente chegava na casa das pessoas, às vezes, com uma cesta básica, a pessoa não tinha gás para cozinhar. E aí a cesta, né, era inútil, porque a pessoa, no momento, estava inútil, porque como que ela ia fazer a comida? A gente chegava em casa que tinha, por exemplo, 15 pessoas, e aí aqui todo mundo falando, não, fica em casa, fica em casa. E aí era um barraco de 2, 3 cômodos para 15 pessoas morar. Que às vezes contam um banheiro. E aí aquele povo todo dentro de casa, porque geralmente no dia a dia não viviam dentro de casa, né? Porque tá todo mundo trabalhando, estudando, saindo. Então, com esse aperto todo, a gente foi ficando louco, a gente pensando, meu Deus, como nós vamos fazer isso? E aí, às vezes, chegava numa casa, não tinha gás, chegava em outra casa, principalmente de idoso. Às vezes tinha muitas pessoas, coisas que a gente não percebeu que tinha dentro da serra, eram pessoas acamadas, sabe? Pessoas que não conseguiam levantar, idosos que não conseguiam cozinhar, fazer a própria comida. E aí a gente começou a observar isso de perto e correndo atrás para melhorar. Então, de repente, a gente recebe esse telefonema do Instituto perguntando o que a gente precisava. E a gente
projetamos tudo e falamos qual que era a nossa real necessidade. Para mim, a real necessidade na época era a gente, ao invés de levar a cesta básica, a gente doar comida. E aí a gente... Foi uma ideia que eu tive através também de outros projetos. É um projeto lá de São Paulo que chama G10 Favelas, de um amigo lá que era o presidente de uma associação também, que era o Gilson Rodrigues. Teve um mapeamento, o Gilson fez um mapeamento das maiores favelas do Brasil e achou a gente. Então, quando ele achou a gente em uma dessas maiores favelas do Brasil, ele me convidou para participar de um Slam Smith lá dentro do G10 Favelas, lá em São Paulo. Eu fui, participei isso antes da pandemia, e quando eu voltei, uma semana, 2 semanas logo depois, já estava acontecendo, já chegou a pandemia. E aí ele começou a fazer essas ações lá, e eu comecei a replicar aqui, achando que, né, pensando que também a necessidade é a mesma, porque lá também é uma favela de quase 100 mil habitantes. E aí a gente começou a replicar aqui. Recebemos a proposta do Instituto, mandamos o que é que a gente necessitava, e o Instituto ofertou para a gente essas condições de estar fazendo 2.000 marmitas diárias e 6.000 cestas básicas mensal. Não, as 6.000 cestas básicas não resolviam o problema, porque a gente tem mais de 140 mil habitantes dentro da comunidade, mas ajudava demais, ajudou muito, muitas famílias mesmo. E aí a gente começou a fazer isso, né? A idealizar esse projeto, ajudando essas pessoas. A gente começou a conectar com as cantineiras das escolas, que a maioria das pessoas das cantineiras estavam todas em casa, e a gente começou a chamar elas para fazer essa comida. O Instituto conseguiu bancar, né, pagar, na verdade, pagar as pessoas para dar uma gratificação pelo trabalho que elas estavam desenvolvendo, porque estava todo mundo parado. E aí, com isso, a gente conseguiu juntar ali 60 voluntários, 60 pessoas trabalhando junto com a gente, alguns recebendo, outros não. E aí a gente fez essa grande ação dentro da comunidade, que durou 3 meses assim, consecutivos, com a ajuda do Instituto. Depois do Instituto acabou, a gente ainda conseguiu ficar mais quase 6 meses desenvolvendo essas ações com pessoas físicas, sabe? As pessoas doavam e a gente continuou doando a marmita, diminuímos a quantidade, mas conseguimos levar o projeto bem adiante. Por fim, acho que as pessoas foram cansando, né? Vendo que a pandemia não acabava, que as coisas não iam melhorar, e aí pararam de doar, diminuiu bastante, e a gente parou de fazer esse tipo de ação. Mas os problemas continuam, né? Todos os dias a gente tem problemas dentro da comunidade, a gente não só da questão da fome, mas a gente tem outros problemas, que é uma questão de um muro que está caindo, é um asfalto, arrumar um esgoto, e isso tudo a gente vai fazendo contato via prefeitura, vai mandando os ofícios, vamos tentando resolver pouco a pouco. Tudo que chega para nós, a gente tenta de uma forma ou outra ajudar a resolver. Nem tudo a gente consegue, mas o que a gente consegue, a gente fica muito feliz.